Olá, queridos alunos do 8º ano, tudo bom com vocês? Eu sou a professora Cristiane e hoje, em nossa aula de gramática, nós vamos falar sobre concordância verbal, né? Vocês já conhecem, mas em nossa apostila será abordada agora e nós vamos acompanhar juntos, tá bom? E eu vou falando com vocês os casos de concordância e depois vocês vão fazer os exercícios para ver como que vocês estão, tá? A concordância verbal é importantíssimo, né? Para nossa tanto a comunicação oral quanto a escrita, não é mesmo? Então vamos lá. A concordância está na apostila 9, tá legal, 8º ano? Então vamos lá. Apostila 9, módulos 142, 143 e 144, página 249. Concordância verbal. O título deste capítulo é Além do Museu. Isso significa que seu maior objetivo é explorar a arte, enquanto a extrapolação dos espaços institucionalizados para esse tipo de manifestação. Ao se tratar das intervenções artísticas urbanas, nos módulos 139 e 140, buscou-se justamente esse movimento. Contudo, não podemos nos esquecer da importância dos museus. Se é importante que apreciemos a arte expressa nas ruas, evidentemente, o mesmo se pode considerar a respeito de tais espaços, ainda que muitas vezes eles sejam vistos como lugares inacessíveis a quem não tenha conhecimentos mais aprofundados sobre movimentos artísticos. Isso é fato. De fato, muitos museus são pouco democráticos no sentido de facilitar que um público amplo possa fruir as obras que abrigam. No entanto, há exceções. Além disso, é válido que a sociedade batalhe para que essa dinâmica, muitas vezes elitista, seja revertida. Por isso, compreender a fundo qual é o público efetivo que aproveita os museus e que movimenta ou desmotiva as pessoas a frequentá-los é um primeiro passo na luta para que eles sejam realmente abertos a todas as pessoas. O texto sugerido a seguir apresenta informações sobre isso, mas ricos são a maioria do público que frequenta museus, diz pesquisa. Turma, o foco dessa nossa aula agora vai ser concordância verbal. Então, o texto, né, é interessante? É claro, super interessante. Eu quero até que vocês leiam depois com calma esse texto, que é bastante longo. Mas, como nossa aula hoje, né, essa nossa aula, o foco dela vai ser concordância verbal, eu não vou ler o texto na íntegra para vocês. Eu vou ler apenas os textos destacados, que é onde foca, né, na concordância verbal. Vamos lá, então? Metade dos entrevistados frequenta museus pelo menos uma vez ao ano. Por que aqui o verbo frequenta está no singular? Esse é o objetivo da aula, quero que vocês compreendam. Porque aqui está concordando com metade, né? Se está concordando com o termo metade, o verbo ficou no singular. Se fosse concordar com o termo mais próximo, entrevistados, ficaria como frequentam. Mas como a gramática rígida, né? Ela prefere que seja concordado com o termo metade, então, que é o núcleo do sujeito, nós vamos focar nele, tá bom? Como está aqui no texto. Outra aqui, a maioria das pessoas que disseram que não frequentam museus. Aqui é a maioria das pessoas que disseram. Aqui está concordando com pessoas, que é o termo mais próximo do pronome relativo. Pertence à classe. Agora, o pertence está pertencendo aí. Está concordando com quem? Com maioria. A maioria pertence às classes, não é isso? Muito bem. Integra também a maioria. Outros 43% dos não frequentadores são, agora está se referindo ao numeral e ao termo mais próximo, certo? 55% dos entrevistados responderam. Aqui está concordando com o numeral e o termo mais próximo também. 81% dos entrevistados consideraram a mesma coisa. Vocês estão vendo? Quando tem porcentagem, a gente concorda com o termo mais próximo, no caso entrevistados, ou concorda com o numeral, 58%. Vocês estão vendo? Consideram. O nome disso é concordância verbal, que é o verbo concordando com o termo a que ele se refere. Quase metade dos não frequentadores mencionou. Aqui está concordando com o núcleo do sujeito, que é metade.
Mais de 90% dos entrevistados declararam, concordando com o núcleo mais próximo, que é entrevistados, certo? Então, aqui, todavia, para além da temática explorada, condizente com o que você tem estudado neste capítulo, o texto apresentado chama atenção também para outro aspecto, o gramatical. Isso se nota pelas passagens que foram destacadas em vermelho. Foi o que eu dei o foco, porque a aula de hoje, da nossa gramática, o foco é o quê? Concordância verbal. Você conseguiu identificar algo em comum entre elas? Observe-as novamente, agora dispostas em formato de lista. Então, agora elas foram copiadas aqui para baixo, né? Foi o que eu falei com vocês, que o verbo está sempre concordando ou com o núcleo do sujeito, ou com o núcleo mais próximo, ou com o termo mais próximo, certo? E quando for porcentagem, pode ser com número também. Então, meus amores, você se atentou às formas verbais, especialmente quando a flexão de número de pessoa, número singular e plural, e pessoa é primeira, segunda ou terceira pessoa. Isso é importante para compreender o tópico que será explorado neste grupo de módulos. Concordância verbal, já estudada por você em etapas anteriores do aprendizado. Vamos recordar como ela é definida? Concordância verbal é o nome dado à conformidade que deve existir entre o verbo e o sujeito, especificamente quanto à flexão de pessoa e número. Então, a concordância, para compreender bem a concordância verbal, além de assimilar a regra geral, a de que o verbo deve concordar em pessoa e número com o seu sujeito, é necessário saber dos casos especiais. E esses casos especiais nós vamos ver em nossas próximas aulas, tá legal? Então, hoje, a gente tem que entender o conceito básico da concordância verbal. Qual é o conceito básico da concordância verbal? O verbo concorda em pessoa, primeira, segunda, terceira, e número singular e plural, com o núcleo do sujeito, certo? Então, tá bom, oitavo ano, ó, me aguardem nas próximas aulas para que nós possamos continuar vendo aqui partes de concordância verbal, tá legal? Um grande beijo e até a nossa próxima aula, oitavo ano.